Finge, minha gente, já tá rolando, né? Pois vamos lá. Então, aquela revisãozinha marota antes da prova, sem dúvida, tá facinho, mas aqui é só pra gente rememorar algumas coisas que ficou bem para trás. Nosso primeiro capítulo vai discutir as instituições sociais, gente. E as instituições a gente vai descobrir que são os conjuntos, os grupos de indivíduos que se organizam e definem propósitos, definem metodologias e regras para conviverem em sociedade. Embora que, apesar de que a gente defina as regras, pouco temos nos preocupado em respeitá-las, né, de certa forma. E aí a gente vai ver que existem várias instituições, elas são perceptíveis à medida que a gente usa a imaginação sociológica, quando a gente tenta entender, segundo Durkheim, como é que as coisas funcionam, o que as coisas são para além do que elas se demonstram ser. Por exemplo, olhar para uma mulher, a grosso modo, você vê ali uma mulher, mas se você usa um olhar mais apurado cientificamente, digamos assim, você vai perceber ali um indivíduo, você vai perceber um ator social, você pode perceber um profissional de determinada área, você pode perceber um indivíduo com características de mãe ou de participante de algum grupo religioso e por aí vai. Então, a imaginação sociológica, ela expande a sua visão de mundo e faz com que você compreenda as coisas além do que elas são. Desse modo, a gente vai compreender essas organizações sociais como as instituições. A gente vai ver também, e isso é bem importante, que o Estado, galera, não esqueçam disso. O Estado, para a sociologia, ele é o conjunto de poderes que organizam e definem as regras sociais de um determinado grupo, mais amplamente falando, certo? O Estado, assim como a escola, a família, a igreja e também a mídia, que, embora privado, é uma instituição de interesses coletivos, se configuram como instituições de impacto, pois elas têm um maior impacto na vida das pessoas. Pois é, quem chutou impacto acertou. Foi mal, gente, desculpa. E como a gente viu, a família, né, é uma das primeiras instituições que, inclusive, nos ensinam os primeiros parâmetros de socialização, né, a socialização primária, que são os primeiros comportamentos em grupo social que a gente aprende, questão do Estado, que já passamos. Vimos também que os movimentos sociais, galera, nenhum Estado, nenhum governo oferece direito aos seus cidadãos. Os direitos, eles são conquistados. Desse modo, para que se conquiste, é necessário que os cidadãos se organizem em grupos que buscam, que lutam pela conquista desses direitos. Esses grupos organizados, como o movimento estudantil, como o sindicato dos trabalhadores, como qualquer protesto que a gente vê na TV, são chamados de movimentos sociais, pois são a organização dos indivíduos em prol da conquista de algum direito ou, enfim, movimento social, a organização da sociedade em prol da conquista de avanços, certo? Sociais, avanços sociais. A gente vê, né, que as instituições se configuram como um fato social, segundo Durkheim, que foi assunto do primeiro capítulo. Passamos pela questão da cultura das instituições de impacto. Nós vimos, por exemplo, que a religião ela é uma instituição de impacto, ao passo que é a partir das próprias concepções cristãs que nossas regras de certo ou errado são definidas. Né? Nossa própria cultura é definida segundo as instituições. Isso é uma compreensão aprimorada, uma compreensão que a gente vai encontrar também na antropologia, os aspectos de diferenciação de como o etnocentrismo ele pode também acabar sendo um definidor. O etnocentrismo pode se configurar como uma instituição que define os parâmetros de aceitação das pessoas. Entretanto, numa sociedade de múltiplas culturas, a última coisa que a gente tem é o padrão certo. No aspecto da escola, a gente viu que ainda, nessa discussão das instituições moldando a sociedade, a nossa escola, como uma instituição de impacto, ela atende a um modelo de política educacional que vai sugerir que a escola viva segundo a lógica da razão, da ciência e do Estado Nacional. A razão no intuito de viver segundo a racionalidade,
a ciência em cima da perspectiva do desenvolvimento científico, enquanto que o respeito ao Estado Nacional é a compreensão de patriotismo ou de nação ou de pertencimento a um grupo específico, no nosso caso, o Brasil. Nós vamos ver também a religiosidade tendo a sua fundamentação na sociedade, como a gente já passou, e outros aspectos além da nossa atividade, galera. Não esqueçam que no fim dos slides tem uma atividade de caderno para quem ainda não fez, tá certo? Ademais, no nosso segundo capítulo, que foi o Torre de Babel, a gente vai ver a definição de cultura, que é ali o conjunto de ideias, de costumes, de produções de um povo, e inclusive dentro da ideia de produções, o conjunto de signos e símbolos que um povo cria para compreender a realidade à sua volta. Nós percebemos que o conceito de cultura não é um medidor. A cultura, ela não é medidor de conhecimento científico, ela não é medidor de conhecimento intelectual. A cultura é um conjunto de signos e símbolos que, em vivência com um grupo cultural, social, você aprende a expressar e usá-los para entender o mundo à sua volta. De forma alguma, a cultura é nível de conhecimento, como erroneamente o senso comum teima em fazer uso desse conceito. De modo que, à medida que você trata o outro como diferente, porque tem uma cultura diferente da sua, e trata ele diferente de forma negativa, mesmo esse outro sendo semelhante, sendo um conterrâneo até, você está julgando, você está tratando o outro como um estrangeiro, você está causando ali uma divisão social. Todos nós somos norte rio-grandenses, mas eu sou melhor porque eu sou de Natal, você é pior porque é da metropolitana. Não tem, não tem sentido isso. A compreensão da cultura como nível educacional só vai gerar aí cada vez mais desigualdade e conflito. Dentro dessa ideia dos signos, aí a gente entra naquele tópico do mundo como vemos, né? Passamos pela questão da formação intelectual e dentro da formação dos símbolos nós vamos ver que os homens são inventores do mundo, porque o mundo ele passa a existir, ele passa a ter sentido, ele passa a ter significado ao homem quando o homem o inventa. Quando o conceito é criado, ele passa a ser compreendido. Não que as coisas não existam e passem a existir só quando o homem inventa, mas o homem passa a entender aquilo como útil ou como existente quando ele consegue definir. Por isso que a cultura, ao criar símbolos, ajuda o homem a se comunicar e a entender o mundo. E ao fazer isso, a cultura coloca o homem como um criador do próprio mundo. Gente, tudo que a gente está vendo aqui são perspectivas antropológicas, como visto no capítulo anterior. A necessidade de entender o mundo como ele de fato é e não como ele se demonstra à primeira vista ou então como da maneira como tentam nos dizer que o mundo é. O mundo é além do que o relato propõe. É necessário vivenciá-lo, é necessário conhecê-lo para poder falar que de fato você conhece. No finalzinho da nossa aula, a gente vai ver a distinção ali entre natural e cultural, que natural são as coisas que vêm de fato da natureza, enquanto que a cultura ela constrói as suas representações, como a gente já viu. Por exemplo, a mãe, a progenitora, a indivíduo fêmea, desculpa a dureza, mas o indivíduo fêmea que gera um outro ser, sempre existiu na história da humanidade, né? Afinal, foi assim que a gente reproduziu. Mas a ideia do que é mãe só passa a existir à medida que é conceituada a ideia do que é uma mãe. Antes da mãe ser mãe, ela era a progenitora tão somente. Mas quando o homem dá um significado ao que é ser mãe e atribui à progenitora, aquela figura agora passa a ser conhecida por nós como mãe. E a palavra mãe sugere todo um conjunto de comportamentos que é significante somente para o indivíduo que atende a determinadas características. Não é isso, minha gente?
Por fim, a gente viu que tudo isso nos coloca numa lógica multicultural, isso também foi aspecto do capítulo anterior, a gente viu, vivemos numa sociedade de muitas culturas e todo o nosso capítulo ele foi pautado na metáfora da Torre de Babel, que coloca ali o surgimento das diferenças étnicas, digamos assim, o que a gente vai ver como as diferenças culturais. Galera, galerísticas, galerenta, galerosas. Revisão mais revisada do que essa, não sei nem como. Estão aqui as questões para quem não viu, eu imagino que todo mundo tenha visto, mas no mais é isso. Eu vou terminar porque o meu vizinho começou a tocar um funk aqui, mas é isso aí. Mandar um alô para a galera que cola na Cal, tá rolando aí jogando Final Fantasy, e os meus queridos eletivianos, inventei essa palavra agora, a galera da eletiva, a gente tá voltando aí para terminar. E também para as minhas galeras, né, meu irmão? Sem definições aqui. Foi mal, gente. Valeu vocês e até uma próxima. Boa prova.